antes de mais nada, a gente precisa falar sobre o que é a obesidade. Obesidade, tecnicamente, acúmulo excessivo de gordura corporal. E aí já vem um primeiro conceito que a gente precisa frisar e que nem sempre é lembrado quando esse assunto é tratado. O que é essa reserva de gordura corporal? Para o nosso organismo, isso é exatamente uma reserva. É uma reserva de recursos. E a nossa espécie, né, a nossa espécie Homo sapiens, ela começou a desenvolver esse processo de acumular esses recursos, de acumular gorduras, em um período, em um momento da sua história, em que isso era extremamente necessário. Então, os primeiros humanos, né, os primeiros Homo sapiens, eles, ao contrário de nós, não sabiam quando iriam ter uma outra refeição. A refeição não era algo certo, né? Nós hoje temos o nosso horário de almoço, temos um planejamento aí de compras no supermercado, temos uma organização na nossa geladeira, no nosso freezer, de mantimentos, de recursos, e a gente sabe, inclusive, o cardápio da semana que nós vamos utilizar. Naquela época, não. Naquela época, as comunidades, né, as famílias, os grupos de homens, eles precisavam caçar e a caça era incerta. Hoje eles poderiam conseguir uma caça boa, conseguir uma quantidade boa de alimentos e amanhã não conseguir nenhum. Então, se o corpo não desenvolvesse uma forma de fazer uma reserva, de ter ali uma armazenagem, no caso de 2 ou 3 dias sem caça, o indivíduo morreria de fome. Então, naquele momento, esse acúmulo era necessário. Então, ele consumia aquela caça num primeiro momento, e caso não encontrasse nos dias subsequentes o que comer, aquilo que foi reservado, aquilo que foi estocado, iria sendo queimado, transformado em energia, e ele teria como se manter por mais dias com aquela refeição. Nesse primeiro momento, isso era extremamente funcional. O que acontece quando nós passamos a ter uma geladeira, passamos a ter ali o nosso supermercado? Nós passamos a ter a nossa reserva, a nossa garantia externa. Então, nós já temos a nossa armazenagem, nós já temos ali a nossa segurança. Porém, o organismo ainda continua fazendo a sua reserva. E, em condições normais, ele vai ter ali algum acúmulo, e se a pessoa mantém uma certa disciplina, uma certa equação no seu consumo, ela pode ter ali um sobrepeso, pode estar no peso certo, mas não vai ter muitos problemas. Os problemas começam, e a gente vai falar sobre isso, quando nós passamos a enfrentar alguns problemas que são de natureza mental. Ou seja, quando nós começamos a vivenciar fobias, quando nós começamos a vivenciar inseguranças de algum modo, que possam levar o nosso gerente, o nosso subconsciente, a entender que há um risco de escassez. E nesse momento, então, ele começa a fazer aquilo que ele aprendeu lá na pré-história a fazer. Ele começa a estocar. E a gente, por uma questão de inclinação que ele mesmo vai proporcionar, começamos a ingerir mais, né? E ao contrário lá dos nossos ancestrais, nós temos acessíveis várias formas de alimento, nem todos estão saudáveis, e nós começamos então a ingerir um pouco mais, e ele começa a reservar um pouco mais, e aí começa talvez um caminho para a obesidade. Um dos caminhos para a obesidade, um dos milhares de caminhos, como nós vamos ver aqui hoje.